eu vi uma entrevista que você deu para a RT, muito boa. Até parabenizo o seu inglês, muito bom o seu inglês. Thank you. E aí, essa entrevista, você menciona uma pesquisa do Instituto Global Affairs, você me deu até o link, é muito interessante, é como pensa o Ocidente. Enquanto... Eu vou desligar esse microfone, só enquanto eu estiver falando, que está vazando um pouquinho aqui, para estar um vento. É uma pesquisa. Eu queria que você falasse sobre essa pesquisa, o que ela... Eu até separei uns prints aqui, está tudo em inglês, não sei se vai valer a pena mostrar, mas está tudo separado, de repente eu mostro. Mas eu quero falar com você sobre essa pesquisa da Global Affairs, falar sobre os gastos de guerra da Ucrânia. E qual outro assunto mesmo que a gente tinha combinado de falar? E por enquanto tá isso, depois a gente passa para o terceiro. Que pesquisa é essa, Marco, por favor? Bom, Miguel, primeiro que eu acho que essa pesquisa, tanto a pesquisa do Instituto de Global Affairs, como esse artigo recente na Council of Foreign Relations, que é uma espécie de uma voz oficial de Washington, né? Eles estão tratando de um tema que eu acho que está na ordem do dia, que primeiro, o que aconteceu recentemente na eleição do Parlamento Europeu, né, que foram derrotas acachapantes, né, do Macron na França, do Scholz na Alemanha, principalmente, né, mas também na Itália, para não falar do Rishi Sunak na Inglaterra, que já está todo mundo, né, já está o obituário já está escrito, né, ele já vai, é questão de tempo, as eleições acho que já estão marcadas, se eu não me engano, e muito provavelmente ele vai perder, né, e nós tivemos também no final de semana passado, ou também conhecido como ontem, anteontem, nós tivemos a cúpula do G7, né, em que, inclusive, a própria imprensa europeia ironizou, e norte-americana, ironizaram a cúpula do G7, chamando de cúpula dos perdedores, da cúpula mais impopular da história do G7. Acho que, enfim, isso tudo entra nesse grande pacote da impopularidade, da perda de legitimidade das lideranças do G7. E isso, evidentemente, que no meio... já de mais de 2 anos e meio, né, de guerra na Ucrânia, e agora a gente vive esse momento de uma espécie de uma escalada, né, de novo, de agressões contra a Rússia. Então, essa pesquisa, primeiro ela está dizendo o seguinte, foi uma pesquisa feita nos Estados Unidos, na França, na Alemanha e no Reino Unido. Especificamente sobre a questão da guerra na Ucrânia, a pesquisa é muito clara. A maioria absoluta dos cidadãos dos Estados Unidos, da França, da Alemanha e da Inglaterra querem o fim da guerra, querem uma solução pacífica, ao contrário do que os líderes da OTAN vêm fazendo, sobretudo nas últimas semanas, com essa escalada, com a autorização para uso de armas da OTAN para ataques ao território russo, né? Então, acho que isso é a primeira questão, né? Acho que isso tem uma cisão entre a vontade da população, da maioria da população, e as suas lideranças. O que a gente sabe não é nenhuma novidade na democracia liberal ocidental, né? A votação é uma questão de campanha eleitoral e de um concurso de popularidade. Depois, o que vai ser feito, né, nos países não tem a ver com a vontade da população. Quanto a isso não tem novidade. Marco, deixa eu só pontuar aqui essa parte da sua fala e da pesquisa. Eu vi também esse trecho da pesquisa. É muito impressionante, né? A maioria defende uma solução diplomática do conflito, ou seja, eles falam negociação, é a frase. Defende a paz imediata via negociação, que é uma coisa que, por exemplo, a China defendeu agora com o Brasil, teve esse encontro do Xi Jinping, do Yang Yi com o Celso Amorim, que eles defenderam exatamente, o Brasil sempre defendeu, o Lula repete o tempo inteiro,
E foi, tudo meio que convergiu, né, Marco? Porque você teve a Conferência de Paz, né, que eu chamo da armadilha da OTAN, que fizeram organizada na Suíça, uma conferência de paz foi ridicularizada por qualquer analista geopolítico sério, ridicularizou, porque uma conferência de paz que não conta com os dois atores em conflito é uma palhaçada, né? Tanto que a China... É um divórcio em que o marido ou a esposa, ou enfim, não aparecem para fazer o acordo. É um negócio completamente sem pé nem cabeça, né? Eu não sei o que eles têm contra conversar com o Putin. Eles não conversaram já com Stalin, conversaram com Mao Tse-tung. Não, qual é o problema? O Putin acabou de ser eleito, é um presidente eleito pelos russos. Tem que lide com isso. Né? Lide com isso, eleito pelo povo russo, diferentemente do Zelensky, inclusive, que não Exatamente. É eleito. Né? Ditador Zelensky, acabou o mandato dele, né? Já acabou. A Folha de São Paulo tinha que mudar o nome, que eu quero ver se não tá lá, né? Ditador Zelensky. Não está lá. Aí, então, tudo convergiu, porque você tem essa conferência de paz. Eu li uma matéria da BBC, que até depois eu repercuti no cafezinho. A matéria da BBC, ela retrata o clima de derrota da conferência de paz. Vários analistas, é a primeira vez que eu vi isso, vários analistas, dentro da reportagem da BBC, consultados, dizendo a guerra está perdida, está sendo muito difícil. E é uma situação humanamente muito complicada para a Ucrânia, porque eles estão sacrificando uma geração inteira em prol de nada, né? Mas, enfim, é isso. E como é que você viu essa conferência de paz? Olha, acho que você disse, né? Essa conferência foi um fracasso total, né? Ela foi também ridicularizada pela própria parte da imprensa do norte global e, evidentemente, do sul. Né? Você imagina que os países do sul global mais importantes que estavam lá, Brasil. E o Brasil, na verdade, mandou observador, né? Porque o Brasil já tinha dito, como você lembrou, junto com a China, né, que não ia para a conferência de paz, ou não apostava nisso, sem a presença da Rússia. Mas a África do Sul não assinou a declaração, a Indonésia, a Índia, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos. Né? A coisa foi tão vergonhosa que o próprio Olaf Scholz, né, o próprio Bundeskanzler, chanceler alemão, no final da conferência, depois de criticar a proposta que o Putin fez na sexta-feira, né, a proposta de paz e as condições e tal, ele fez a crítica do Putin, mas ele disse, mas na verdade a gente tem que fazer uma conferência e chamar a Rússia, né? Então, assim, eu acho que o resultado foi claro, né? Foi claro, foi um não do sul global, né, dos principais países do sul global presentes, né? E o G7 mais uma vez ficou falando sozinho. Né, como ficou falando sozinho nas eleições do Parlamento Europeu. Então, acho que está cada vez mais claro, né, isso que está aí, o declínio da legitimidade do G7. Agora, por outro lado, parece que eles não ouviram a voz das urnas, né, porque ainda não há nenhuma ação que vá para um outro caminho. Inclusive, uma das questões discutidas no G7, você deve ter visto, foi como usar o dinheiro roubado da Rússia para mais ajuda para a Ucrânia. Né? O que é outro tiro no pé. Né? Quer dizer, se já foi um tiro no pé há 2 anos e pouco atrás, quando eles congelaram, né, metade das reservas, mais de 300 bilhões de dólares das reservas russas, isso foi o grande detonador, né, da discussão sobre desdolarização, que já vinha acontecendo, mas isso foi o que, né, fez a discussão bombar no mundo inteiro, porque todo mundo agora está pensando, quem é o próximo, né? Podemos ser nós. Então, isso, por um lado, agora eles estão dobrando a aposta, né? Ou seja, agora de fato usar, ou seja, roubar de fato e aplicar esse dinheiro em mais ajuda para a Ucrânia para alimentar a máquina de guerra, que na verdade a gente sabe, a máquina de guerra do complexo industrial americano dos Estados Unidos, né? O que aí leva a gente para a questão do artigo, né? Que acho que você deve ter visto da Council of Foreign Relations, das relações estrangeiras, que calcula quanto que os países do Ocidente, seus aliados, já aplicaram nessa guerra.
E, Miguel, é um valor absurdo. São mais de 300 bilhões de dólares, sendo 185 bilhões dos Estados Unidos, entre o que já foi, digamos, transferido e o que está já prometido para os próximos meses. E aí, Miguel, sabe o que eu fiquei pensando quando eu vi esse dado? Eu falei, bom, mais de 300 bilhões de dólares, né? Se a gente comparar isso com a nova Rota da Seda, né? Esse grande mega projeto chinês de investimento em infraestrutura na África, na Ásia e na América Latina. Ora, a nova Rota da Seda, em 10 anos, que promoveu uma revolução na infraestrutura nos continentes do sul global, mobilizou entre investimento direto, empréstimo e financiamento, né, e ajuda, mobilizou $1 trilhão. Em 10 anos, construiu dezenas de pontes, rodovias, portos, aeroportos, usinas elétricas, hidroelétricas. Ora, a OTAN colocou mais de 300 bilhões de dólares, ou seja, 1/3 da nova Rota da Seda, em pouco mais de 2 anos, para fazer o quê? Para fazer uma guerra que já custou a vida de, segundo estimativas na Rússia, 500 mil de ucranianos, provavelmente mais, talvez algumas dezenas ou até centenas de milhares de russos. Como você falou, acabou uma geração inteira de ucranianos, um país devastado, que não vai ter nem como se recuperar, nem a médio prazo, talvez nem a longo prazo. Ou seja, um país que está rifado. E para quê? E para uma situação hoje que nós vivemos de uma ameaça de um conflito nuclear, que a gente não tinha há décadas. Ou seja, 300 bilhões de dólares para destruição. Isso de um lado. Do outro lado, você tem uma proposta chinesa que é $1 trilhão para mudar a vida de centenas de bilhões, literalmente, de pessoas no sul global. E você sabe que um dado também que eu fiquei impressionado, essa é a primeira vez em décadas que a Europa é o principal receptor de ajuda dos Estados Unidos. Sabe quando foi a última vez que isso aconteceu? Isso aconteceu no pós-Segunda Guerra Mundial com o Plano Marshall, que foi o plano que reconstruiu a Europa. Ou seja, até isso, né? A comparação histórica, os Estados Unidos botando seus recursos para reconstruir um continente devastado pela guerra, nos anos 40, 50, e hoje investindo 300 bilhões de dólares para destruir um país, para tentar esmagar a Rússia, né? Então, assim, só para concluir, Miguel, eu acho que está ficando cada vez mais claro para o sul global, para as lideranças do sul global, essa disputa de 2 projetos, né? Tem um projeto que a gente vai destruir qualquer possibilidade de alternativa de países que ousem desafiar a ordem imperial. Então, a gente vai botar 300 bilhões de dólares para acabar com a Rússia, e não vai conseguir. E o outro projeto que vamos desenvolver o sul global, vamos tentar desenvolver as economias que estão há décadas patinando, né, por meio de negociações, de consenso, né? Então, eu acho que isso está ficando cada vez mais claro para os países do sul global, com quem que a gente pode contar e com quem que a gente não pode contar. Marco, vou colocar uma notícia na tela que vai ser um pretexto para a gente falar de um assunto importante também. A China acusa a Europa de excesso de capacidade na produção de carne suína. É engraçado, né? É engraçado, porque a acusação contra a China de excesso de capacidade, ela é engraçada. Engraçada do ponto de vista ridículo. A gente nunca se ouviu falar numa coisa dessa. Sabe que eu assisto o podcast entrevistas com o Jeffrey Sachs, economista americano, e ele tem falado exatamente isso que você fala, Marcos. Só que ele argumenta o seguinte: os Estados Unidos vem gastando trilhões e trilhões de dólares há décadas com guerras e guerras e mais guerras, né? Esse gasto agora com a Ucrânia é só o último, mas sabe muito bem que ele gastou 1 trilhão no Afeganistão, que jogou fora praticamente, né? Aquilo
que trouxe de bom a guerra contra o Afeganistão? Fizeram uma ponte, Miguel. Não fizeram uma ponte no Afeganistão. Exato. O que trouxe de bom a destruição do Iraque, que não tinha arma de destruição em massa, mataram mais de 1 milhão de iraquianos, desestabilizaram todo o Oriente Médio, aumentando a imigração para a Europa, destruíram a Líbia, que era um dos países mais prósperos, mais modernos do Oriente Médio, destruíram, aquilo virou um vazio, um lugar só com terroristas, ou só com grupos extremistas hoje, um lugar muito, muito, muito complicado. Para quê? Enquanto isso, a China, ao invés de gastar trilhões de dólares com guerras inúteis, ela investia em infraestrutura, ela fazia trem-bala. Aí, depois de um tempo, ou seja, 2024, imagine, a China está com uma produtividade altíssima, que é o que acontece quando, em vez de você torrar com guerras inúteis, você investe em infraestrutura. E aí, quando a China aparece com essa produtividade muito alta, que não é nem mais baseada em baixo salário, que o Ocidente não pode nem mais falar isso, pelo contrário, os salários mais altos da Ásia estão na China. Quando a China se apresenta como um país com alta produtividade e produzindo justamente aqueles artigos, aqueles produtos que o Ocidente passou anos pedindo, que eram produtos para você reduzir a emissão de gás carbônico na atmosfera, ou seja, carros elétricos, teto solar. Quando ele oferece isso para o mundo, o Ocidente vai e enche a China de sanção, enche a China, ficou horrível, aplica sanções à China indiscriminadamente, E agora é engraçado isso, porque é tão fácil para a China responder que parece que o Ocidente, parece até que eles se deterioraram, a capacidade intelectual do Ocidente. Realmente está deteriorada. É tão fácil responder isso. Pronto, a China respondeu assim, beleza, eu estou com excesso de produção de placa solar, placa fotovoltaica, então vocês estão com excesso de carne suína. E fecha o mercado de carne suína da Europa, entendeu? Para o desespero dos agricultores, por isso que eles votam na extrema-direita. Porque os agricultores estão desesperados com essa falta de noção das suas próprias lideranças. Para o Brasil vai ser ótimo, porque vai comprar. O Brasil é um dos grandes produtores mundiais de carne suína. Inclusive, o Brasil tem se beneficiado dessa loucura americana e europeia. Que a China, eu publiquei até hoje o artigo que você viu, que a China está. Beleza, já que eles querem guerra com a gente, então a gente vai comprar soja do Brasil e comprar carne do Brasil. Pode comentar. Não, é muito boa. Aliás, parabéns, Miguel. Tá excelente o teu trabalho. Eu sei como dá trabalho fazer essas coletas de dados, tematizar tudo. A gente, em geral, pega tudo da imprensa já mastigado, né? Mas é um trabalhão ir na fonte, né? Mas você sabe que acho que você matou a charada, Miguel. Eu ouvi uma expressão um dia desse de um amigo russo, é uma expressão comum lá, que traduzido para o português seria como a Europa vive um feriado de pensamento. É isso. Acabou o pensamento estratégico. Sobre esse negócio do excesso de capacidade chinesa, não sei se você viu, há uns 4 meses atrás, o Instituto Rodion publicou um relatório. É um daqueles think tanks dos Estados Unidos e tal, né, que a gente conhece, né? Mas eles publicaram o relatório, já estava essa discussão sobre as tarifas europeias nos carros elétricos chineses. E aí eles falaram o seguinte, olha, o problema é o seguinte, o preço do carro chinês é tão mais baixo que o europeu, com uma qualidade ali comparável ou até melhor, que se vocês não taxarem os chineses em 40% a 50%, não vai adiantar nada. Eles vão continuar ganhando a competição. E aí veio o resultado, né, eles chegaram, acho que tem algumas empresas que vão ser taxadas em mais 38%, mas a BYD, particularmente, que é a líder, eles vão receber uma tarifa de 27% e pouco. Aí o próprio Financial Times, na semana passada, acho que na sexta-feira, se eu não me engano, ou quinta-feira, publica um artigo dizendo assim, olha, isso não vai adiantar.
O que vai acontecer com a BYD vai ser que a BYD vai perder um pouco da lucratividade, que está em, acho que cerca de 20%, taxa de lucro, vai cair para 8 e pouco. Só que os carros chineses vão continuar a ser mais baratos do que os europeus. Quer dizer, a coisa é tão absurda, Miguel, que assim, eles não só fazem isso unilateralmente, sem negociar com a China, sem discutir com a China, né? E irritaram, evidente, a China já está começando a reagir, pela carne de porco, pela tripa de porco, né? O que é hilário, né? Pensar que é isso que a Europa tá vendendo e aí onde a China vai pegar. Mas é isso não vai surtir efeito real, né? E por outro lado, você tem um tensionamento diplomático ainda maior entre a União Europeia e a China. E a própria Alemanha, mais uma vez, né? A Alemanha está contrária a essa taxação. A Alemanha já reagiu, porque, claro, tem as empresas alemãs, Volkswagen, BMW e a Mercedes, que estão todas, dependem do mercado chinês, estão instaladas na China, produzem milhões de carros todos os anos, e agora estão com medo de sofrer as consequências, né? E podem sofrer as consequências. Então é isso, mais uma vez, né? E aquilo que você falou, no fundo, você vai estar aumentando o preço, né, de painéis solares, de carros elétricos, de turbinas eólicas, que é o que é fundamental para a tal da transição energética que os europeus falam, né, há décadas, e agora que as suas empresas, né, perdem em competitividade para as chinesas, eles vão lá e colocam mais tarifas alfandegárias, né? Então é isso, assim, o que a gente vê, ao fim e ao cabo, Miguel, é um continente perdido, né? É um continente à deriva, que no fundo, eu brinco com os amigos que daqui a 20, 30 anos, a Europa vai mudar de nome, ela vai se chamar Extremo Ocidente da Ásia, vai ser uma península lá no fim do mundo, que tem uma galera meio chata, arrogante, que foi império durante muitos séculos, mas é isso, a Europa está perdendo a sua importância geopolítica estratégica por conta desse feriado de pensamento, né, que as lideranças do continente vivem, né? E claro, e aí vai abrir porteira para a extrema-direita, para oportunistas, para deslocados da política, como a gente sabe, né? O pessoal não percebe que, ao taxar os carros chineses, o que vai acontecer é que os chineses vão comprar carros mais baratos elétricos do que os europeus. Os europeus vão ter uma vida melhor, um custo menor de vida, porque vão ter acesso a carros mais baratos, porque os europeus não conseguem fazer os carros elétricos no mesmo preço dos chineses. Não conseguem. O que os europeus devem fazer, eu não entendo, na hora que era para eles serem liberais, eles não são, né? Na hora que é para não ser, eles são. Eles pensam ao contrário. Estamos há décadas ouvindo essa cantilena, tem que liberar os mercados, tem que abrir, não sei o quê, e agora... Sabe o que é o pior, Miguel? Tem mais um problema, eu lembrei agora aqui. Tem mais um problema, porque os chineses eles pensam 10 anos na frente, né? Você sabe que a China, onde que a China está investindo pesado para construir um hub de produção de carros elétricos? No Marrocos. A China está investindo assim, bilhões e bilhões de dólares para fazer. Tem já fábricas chinesas estão indo para lá, a BYD, as fábricas de bateria elétrica estão indo para lá. Por que o Marrocos? Porque o Marrocos tem acordo de livre comércio com a Europa. Então, na verdade, daqui a 1 ano, 2 anos, vai ter uma enxurrada de carros chineses produzidos no Marrocos, exportados para a Europa com tarifa zero. E aí, não tem como fugir. Tem umas coisas que não dá para fugir. Não dá para você achar que vai driblar os chineses desse jeito. O que os europeus estão fazendo agora é acordo comercial, tecnológico com a China. Acordo. Os chineses estão dispostos. Pode fazer o carro elétrico, a gente faz outra coisa. Tem tanta coisa para fazer. Até parece que carro elétrico... Compra mais Airbus da gente e a gente libera os carros elétricos para vocês, enfim. Né? Parece que gera tanto emprego assim, que é tão importante. Isso é loucura dos europeus. Uma fábrica de carro elétrico é estratégico, mas não gera tanto emprego assim. É uma coisa que a Europa... Eu não entendo onde eles querem chegar com isso, né? Pode fazer acordo com a China, compra
nossos produtos agrícolas orgânicos, carne de porco boa, né? A gente vende uma carne de porco super especial, dá dinheiro também, carne de porco, uma carne de porco especial. Conhaque francês, o conhaque francês já está na mira, viu? O conhaque francês está próximo a sofrer as sanções chinesas aí. Exato, a China vai bloquear o vinho francês, vai prejudicar os vinicultores franceses. E se os chineses resolverem realmente apreciar o vinho francês, vai entrar muito dinheiro na França. Os chineses já são a maior nacionalidade que faz turismo na França. Daqui a pouco, em toda a Europa, eles fizeram um trem de frete, que daqui a pouco vão fazer de passageiro, da China até a Europa. Esse trem já foi inaugurado um ano, 2 anos, já fez, 30 mil viagens já. Exato. 30 mil fretes. É um trem. Como é que eles vão parar isso? A China está querendo se juntar. A China voltou da Lua agora. Foi até o lado escuro da Lua, vai chegar em 9 dias com material. Estou torcendo para a China descobrir um material lá que a China pode ter, que vai valer trilhões de dólares. Estou torcendo, porque aí acabou. Mas aí ela tá vindo. Mas a China, ela deu declaração agora no historial lá do Global Times, do Partido Comunista, dizendo: cara, quer fazer parceria com a gente? Faz. A gente não está querendo ir sozinho para a Lua, não. Entra junto com a gente, Estados Unidos, pode entrar, a gente leva vocês juntos lá para a Lua também. Porque os Estados Unidos que ficam com essa coisa de bloco. Parece uma coisa meio de quinta série, de cara, bloco, eu sou seu inimigo, eu tenho que competir com você. Né? Agora, Marco, eu tenho que mostrar aqui, a gente não pode esquecer dessa vez de mostrar o seu trabalho, a sua revista que você lançou, entendeu? Não minha. Somos vários, é um coletivo. Então, eu pedi para subir, sobe a revista aí, por favor, Caian, que aí eu vou pedir para o Marco falar do trabalho dele, dessa revista. Essa revista aí, né? Isso mesmo, essa mesmo. Tá aqui, ó, versão impressa aqui, ó. Bom, rapidinho, essa revista já tem mais ou menos 1 ano, a gente até acho que já falou dela quando a gente lançou no ano passado, chama Wenhua Zhonghan, que é uma revista chinesa, muito prestigiada aqui na China. É uma revista que tem colaborações de acadêmicos, de gente de governo, e é uma revista que já tem 12 anos e ela publica bimestralmente, então tem muitos artigos, coisas muito interessantes, e o que a gente fez foi fazer uma parceria, né, o Dongsheng, o Tricontinental, fizemos uma parceria com eles para selecionar artigos, né, a gente escolhe um tópico, seleciona artigos e traduz para o português, para o inglês e para o espanhol. A ideia é a gente poder também, não só fazer circular os debates que estão acontecendo aqui na China, mas também dar acesso para as pessoas, para os pensadores chineses, porque a gente tem muito pouco acesso. Né? É difícil ter tradução, né, de intelectuais chineses, e as pessoas acham que a China é uma ditadura totalitária, né, que não tem debate, Xi Jinping decide tudo e todo mundo cala a boca e cumpre. E não é assim, né? É o contrário, tem um debate público intenso na China, riquíssimo, e que acho que está melhorando também com o tempo, porque também a China agora, cada vez mais com a presença global, então também há muita interação, né, com intelectuais de outros países, sobretudo do sul global nos últimos anos. Então a gente faz essa revista, e esse último número a gente lançou no mês passado, é sobre o tema da desdolarização, justamente, né, um dos temas aí mais quentes do momento. A gente tem uma grande expectativa do que vai ser anunciado na próxima cúpula dos BRICS lá na Rússia, em Kazan, a respeito, né, de alternativas concretas ao uso do dólar, seja sistema de pagamento internacional, comércio de moedas locais e talvez aí futuramente uma moeda, né, uma moeda de referência do BRICS, né? Então a gente tem três artigos nessa revista de 3 pensadores chineses, né? Um é um professor de Duke nos Estados Unidos, inclusive, é o Gao Bai, que é excelente artigo dele, o professor Ding Yifan, que é um economista chinês, e o Yu Yongding, que também é um outro economista chinês que está em vários conselhos de Banco Central da China, do Ministério das Relações Exteriores, é um cara alto intelectual aqui, e, enfim. Então essa revista, e ela conta também com a introdução, que a gente sempre chama um intelectual do sul global, não chinês, para fazer a apresentação da edição. E nesse caso é o Paulo Nogueira Batista, né, o nosso querido Paulo Nogueira Batista,
ex-vice-presidente do Banco do BRICS, diretor executivo do FMI, que fez, então, a apresentação. Ele que também tem formulações interessantíssimas sobre essa questão da moeda dos BRICS. Então, essa edição está imperdível. A gente pode achar no site do Dong Shen, site do Tricontinental, se depois puder botar na descrição, para o pessoal ver. E tem aí PDF, enfim, está tudo disponível. E obrigado aí por poder promover a publicação.